Como se definir um preço para o serviço de coaching familiar? Existem várias possibilidades. Uma delas é se baseando na tabela de honorários, visto que algumas profissões possuem tabelas pré-definidas. Por exemplo, o advogado tem um valor pré-definido para uma consulta, bem como o psicólogo. O pedagogo, por ainda não possuir um Conselho Federal de Pedagogia, não possui um valor pré-definido, porém ele pode estimá-lo, se baseando nos outros. Outros profissionais também podem proceder dessa forma. A soma desses 4 valores totaliza o preço do serviço de coaching familiar. Como já abordado nos vídeos anteriores, trata-se de 4 sessões de uma equipe multidisciplinar, da qual se espera que se ofereçam insights, visões, ideias, para resolver mais rapidamente e de forma mais eficiente o problema. O apoio do pedagogo, mais a compreensão oferecida pelo psicólogo e as informações do advogado, irão compor uma solução conjunta em torno do problema, cujo custo foram as 4 consultas. Não são raros os casos em que alguém tentando resolver um problema familiar procure um advogado, depois, com as informações obtidas, vá conversar com outro, que recomenda uma consulta com um psicólogo. A partir disso, outras ideias aparecem para que se procure resolver alguma coisa na escola. A partir disso, de novo, se volta no psicólogo, procura o advogado, conversa com outras pessoas e por aí vai. Não é difícil de entender porque o custo de um trabalho tão redundante, desorganizado e demorado supera muito o custo de um grupo multidisciplinar. Como já dito em um vídeo anterior, são vários os elementos de formação do preço. Caso o valor tenha de ser negociado, tomará mais tempo do que um preço tabelado, envolvendo a discussão sobre o que se espera do serviço, seguida da criação de um orçamento, definição de um preço, que se seguirá a um aceite ou uma recusa do valor. E tudo isso tem o seu custo, que acabará embutido de alguma forma em algum momento. Portanto, repetindo, essa é uma das formas de organização do trabalho de coaching familiar no que diz respeito a preço, contratado a partir do valor da tabela de honorários de cada profissional. O cliente contrata 4 sessões de uma equipe multidisciplinar. Lembrando que o que se faz, apesar do pagamento individual, é a contratação de uma equipe, que é diferente da contratação individual de cada um dos elementos. Uma equipe supervisiona o trabalho de cada um de seus membros. Estabelece uma comunicação interna para a troca de informações, apoio, motivação e principalmente agilidade para encontrar a solução de algo que não pode esperar. Você encontra o valor atualizado dos honorários de um advogado no site da OAB, na seção Tabela de Honorários, item Advocacia Extrajudicial. Na página de Advocacia Extrajudicial, procure pelo serviço de consulta. Da mesma forma, no site do Conselho Regional de Psicologia, você encontrará a tabela de honorários. Nessa tabela, procure a seção Solução de Problemas Psicológicos e o serviço Psicoterapia Familiar, focalizando em todos os elementos de uma família. Porém, essa é apenas uma forma de pagamento. Outras formas também existem e muito provavelmente mais vantajosas do que essa. Porém, a primeira forma é a que mais se adequa à realidade atual, o que facilita o início dos trabalhos.